tema do mês vai ser as constelações, tá? E por que eu escolhi esse mês? Por vários motivos, né? Porque eu venho de uma busca incessante para ter paz, para viver em paz com a minha mãe. É uma busca incessante, já faz algum tempo. E não faz muito tempo que eu sinto essa paz junto a ela, né? Gente, o Facebook não tá falando aqui sessão expirada. Vou ter que desconectar. Aí é até ruim também pra falar pelos dois. Bom, vamos lá. Vai ficar só pelo Insta, tá? Então depois vocês compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que se interessam, que precisam compreender um pouquinho. A constelação não é muito da razão, é muito mais do sentir, é muito mais da intuição, do deixar fluir, tá? É algo que parece que é mágico, mas não é. Então é isso. Então, a constelação é uma forma de se expressar, é uma forma de expressão, é uma forma de representar, né, de representar as experiências da vida. É uma forma de comunicar, de se comunicar. E, não sei se vocês já participaram, existem alguns tipos de constelação. Existe a constelação individual, em grupo, com boneco, sem boneco, na água. Existem vários tipos. E o que eu acho melhor? O que eu acho melhor é aquela que você vai entregue. É aquela que você se joga. É aquela que você vai buscando mesmo, sabe? E assim, aceitar o que vier, né? Porque às vezes a gente vai buscando alguma coisa e aquilo não é exatamente como a gente imaginou, então a gente fala, não foi bom, né? Então você não estava aberta ainda para acessar aquilo que o próprio campo, que eu já vou falar já o que é, o campo quer te mostrar, quer te trazer, tá? E se vocês quiserem ir fazendo pergunta, vão fazendo aí, tá bom? Betinha, querida. Então, as constelações, quando um elemento bem potente da constelação é a dissociação. É quando a pessoa ela sai da situação, da experiência, da vivência, ela sai, ela tem um olhar de fora. Né? Esse olhar de fora, com esse olhar de fora, a pessoa acessa outras perspectivas. Ela tem uma maior percepção, ela tem mais clareza, porque ela está fora. Tá? Então, esse é um elemento potente da constelação, a dissociação, certo? A constelação foi criada, desenvolvida, né, por um alemão, Bert Hellinger, que morreu o ano passado, ou retrasado, não lembro, com 92 anos, um grande estudioso. Ele não foi rejeitado pela mãe, mas assim, desde criança ele falava que ele queria ser padre. E como tinha muitos filhos, ele era um dos mais novos, ou o mais novo, se não me engano, a mãe já colocou ele no internato e ele não foi criado com os pais, né? Até por uma certa dificuldade dos pais, acho que financeira e tal. E ele cresceu com essa mágoa da mãe, né? Não sei se era uma mágoa, eu acho assim que era um sentimento de rejeição, de abandono mesmo, de não pertencimento.
mãe achou que estava fazendo o melhor para ele, né? E ele cresceu com esse sentimento e com 92 anos que ele foi sentir uma paz verdadeira quando fizeram uma constelação com ele e com a mãe dele, né? Não com a mãe dele fisicamente, né? Porque a constelação a gente pode fazer com as pessoas que não estão mais fisicamente. Então, ele foi buscando, né? Ele foi buscando o autoconhecimento, observando como as pessoas funcionam, né? E ele estudou teologia, filosofia, psicanálise. Ele foi um grande estudioso do ser humano, mas foi numa tribo africana, uma tribo Zulu, que ele percebeu, que ele identificou as 3 ordens do amor. Ordens do amor são ordens que ele identificou como ordens que regem a nossa vida, né? E nessa tribo as pessoas viviam em harmonia. E aí ele percebeu que existia essa ordem. Antes do amor, só o amor, né? A gente acredita, com amor a gente cura, com amor. Ele identificou que precisa de uma ordem, sim, que é com amor, mas existe essa ordem. E essa ordem primeiro eu vou falar um pouquinho do campo morfogenético, né? Então, porque assim, quando a gente faz as constelações em grupo, não sei quem aqui já fez, quando é em grupo, as pessoas, elas sentem, quando ela representa alguém, é assim, peraí, deixa eu voltar, calma aí. Na constelação, sempre você vai apresentar uma questão, um conflito, um problema. Um problema é algo que te paralisa. Você não resolve porque você não sabe como resolver aquilo, né? Então a gente leva uma questão para a constelação e quando é em grupo nós escolhemos alguns representantes, tá? E essas pessoas que vão representar, elas acabam entrando por ressonância no campo da pessoa que está sendo constelada. E esse campo é um campo morfogenético. O que significa? Campos morfogenéticos são campos de forma. Morfo significa forma. Genética vem de gênesis. Gênesis, origem. Então, olha só, como tudo é energia, né? Nós somos energia, as nossas células são formadas de energia também, mas elas formam algo condensado, né? Que é a materialização, é aquilo que a gente vê. Mas os campos morfogenéticos a gente não vê, porque ele é abstrato, mas existe porque, olha só, como que eu acendo a luz e a luz aparece? Como que eu ligo o rádio e toco a música? Dá para entender? Então, é através de ressonância, ela ressoa e a pessoa sente aquele campo de energia, né? Como eu falei no início, todo o sistema familiar, ele tem um campo de energia, tá? Alguns, olha só, não tem algumas famílias que traz um campo de doença? A avó, bisavó teve doença do coração, a avó teve doença do coração, a mãe teve e o filho teve. Tem campo que traz aborto. Na minha família tem caso de aborto. Tem campo que traz traição. Tem campo que traz o medo, a escassez, a culpa. Tá? Então, cada sistema familiar traz um campo de energia, certo? E aí, ele identificou essas 3 ordens do amor.
ele acredita que a família é um sistema. E o que é um sistema? Imagina um sistema numa empresa. Cada um com a sua função, desenvolvendo o seu trabalho. Se eu sou da parte da área contábil e eu sou excluída, como que funciona esse sistema? Capenga, em desequilíbrio, não é? É a mesma coisa no sistema familiar. O sistema familiar, para que ele tenha paz, harmonia e as pessoas, os membros do sistema caminhem pela vida, é preciso respeitar essas 3 ordens que vou falar agora. A ordem do pertencimento. Todo ser humano necessita pertencer a um sistema familiar. Tá? Depois, quando ele cresce, ele precisa de um sistema, né, de um grupo de amigos, mas ele necessita desse sistema familiar. E é um amor tão grande, muitas vezes, né, é inconsciente, mas é um amor tão grande que a gente, por fidelidade e por pertencer, a gente repete padrões de comportamentos, padrões de escassez, padrões de medo, padrões de traição, de aborto, de culpa, tá? Vocês entendem? Então, essa lei, essa ordem, né, do pertencimento, eu vou falar, ao longo do mês, eu vou falar de cada uma, eu vou trazer esse conhecimento de cada uma com mais detalhes, com mais com mais exemplos para ficar bem claro para vocês, tá? E aí tem a lei, a ordem da hierarquia. Todos que vieram antes, eles têm prioridade. Nós somos o melhor dos nossos ancestrais. Não é que nós somos melhor que eles, nós somos a melhor parte deles. Porque a gente já vem com um certo nível de consciência melhor, né? Agora, quem veio trilhando todo o caminho para que a gente hoje esteja aqui foram os nossos ancestrais. Então, nós não sabemos qual é a nossa origem, né, real. Nós sabemos até o nosso bisavô, trisavô. Lá atrás a gente não sabe, né? Então, por isso que a gente precisa respeitar todos que vieram antes. Nós viemos de escravos, nós viemos dos índios, nós não sabemos. Então a gente precisa respeitar todos esses que vieram antes. E cada um tem o seu lugar, sabe? O pai é o pai, a mãe é a mãe, o filho mais novo deve respeito ao filho mais velho, porque o filho mais velho deu espaço para o filho mais novo chegar. Tá? E quando algum membro da família é excluído do sistema, por exemplo, alguém que morreu e ficou esquecido, não se fala mais nisso. Gerações posteriores virão cobrando, né, representando essa pessoa que foi excluída. As pessoas que foram pessoas assim que causaram problemas,
que roubavam, ou pessoas que viciadas, que bebiam, ou que usavam drogas. Essas pessoas também, elas são excluídas do sistema familiar. Muitas vezes essa exclusão não é assim na cara, não é falada, não é dita, mas nós sentimos essa exclusão. Então, gerações posteriores virão representando essa pessoa. Percebam na família de vocês, toda família guarda um segredo. Percebam na família de vocês se não tem alguém excluído e se não vem alguém. Pode ser um tio, um avô, um bisavô, ou mesmo pai, né? Vem o filho, e esse filho ele vem repetindo esse comportamento para quê? Para ser visto, porque a constelar é você olhar, é você não excluir, sabe? É um olhar para aquele conflito, é um olhar para os seus ancestrais, é um olhar de amor, né? E nós somos metade o nosso pai, metade a nossa mãe. Então, é aceitar e tomar. Tomar significa, nas constelações, significa não receber passivamente. É tomar de verdade mesmo. É tomar para si, apropriar-se de tudo o que você recebeu. Então, nós somos metade nosso pai, metade a nossa mãe. Só assim nós ficamos inteiras e conseguimos olhar para a vida, caminhar para a vida. Então, cada vez, gente, eu aprendi isso aos trancos e barrancos, tá? Então, eu tô trazendo, assim, uma explicação mais simplificada possível e que, para mim, hoje tá muito claro tudo isso e tá muito fácil de vivenciar, sabe? E é muito libertador. Mas o que eu quero dizer, assim, isso me libertou e isso me ajudou demais. Mas eu passei por várias questões até ter essa paz, com a minha mãe principalmente. E aí, eu vou trazer questão com o pai também, vou trazer questões de relacionamento, tá? Mas então, olha só, quando eu estou olhando para minha mãe, quando eu estou criticando a minha mãe, quando eu estou julgando a minha mãe, quando eu estou olhando para ela, ela é doente, ela tá velha, ela é maluca. Eu tô falando exatamente o que eu fazia com a minha, tá? Ela é maluca, ela é insuportável, ela derruba as coisas. Então, enquanto eu estou olhando para trás, eu estou olhando para minha mãe, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para trás, né? E eu estou me identificando com ela. Olha que loucura. Então, quando eu estou olhando para isso, além de eu estar olhando para trás, eu estar violando essa ordem da hierarquia, porque eu devo respeito para ela. Ela me acolheu, me nutriu, independente de como ela me criou, eram as condições que ela tinha. Tá? Ela me criou com as condições que ela tinha. Se ela não tinha amor, como que ela ia me dar amor? Se ela não teve carinho, se não tem dentro dela, como que eu vou dar uma coisa que não tá dentro de mim? Né? E eu fui assim, entendendo e internalizando tudo isso. Né? A gente vai aprendendo e vai internalizando. E para mim, as constelações foi assim, muita libertação na minha vida, mas tudo é um processo.
tá? Não é que você vai lá, faz uma constelação, tá tudo bem, tá tudo lindo e perfeito. Não. Você precisa ter condutas, ações impecáveis. Você precisa estar atenta, porque cada vez que você está olhando e julgando a sua mãe, você está olhando para trás, está deixando de olhar para frente, porque a sua vida é aqui, não é lá, né? Então eu tô lá me identificando com ela, olha o tempo que eu tô perdendo. Gente, eu perdi muito tempo, muito. Olha o tempo que eu perco olhando para trás, querendo salvar minha mãe. Até na questão de, ai, você não faz pilates, depois você vai ficar com dor, depois você vai ficar caindo, né? Então, hoje, simplesmente eu respeito. E teve olha, eu passei por várias etapas. Então, teve as etapas de esse conhecimento, que já foi me libertando. Depois teve a etapa de falar assim, ela que se dane. Ela quer fazer assim, ela é teimosa, ela que se dane. Também, isso também não é legal, tá? Porque o que é interessante para nós, o que é libertador, é que a gente olhe. Beth, você estava tentando entrar no Facebook, né? Eu entrei lá e não consegui, viu? Eu não consegui ficar lá, não sei o que aconteceu, expirou. Caiu e daí eu vim pra cá, tá bom? Beijo. Então, gente, então, olha o tempo que eu fico perdendo, né? Cuidando, querendo cuidar dela. E na constelação, nós somos filhos, eles são pais. Eles são maiores que nós. Nós somos pequenos, eles são grandes. Hoje fui correr, ouvindo outras pessoas falando da constelação, né? Porque assim, vou falar, tudo que eu falo aqui, gente, é tudo que eu acredito, tá? Ninguém precisa acreditar. Por mais que eu tenha feito o curso de constelação, para você falar com propriedade, para você vir aqui, né, botar a cara aqui, na minha opinião, você tem que ter passado pelas situações. Você tem que ter vivenciado, experimentado tudo isso. Não dá para simplesmente você vir aqui e reproduzir, até porque os livros do Bert Hellinger, a maioria são as constelações. Então não tem assim tanto, tem, mas não tem tanta teoria, né? Tem mais a prática mesmo. Como ele fazia as constelações. As pessoas foram escrevendo, né, reproduzindo a constelação. Então por isso que eu falo para vocês, eu tive várias etapas. Eu tive a etapa de olhar, ter esse conhecimento, ficar encantada e falar, meu Deus, graças a Deus eu vou poder me libertar disso. Porque era uma busca incessante. Eu falei aqui bem no início da live que era uma busca incessante ficar bem com a minha mãe. Então é um caminho, não é assim. Então o primeiro passo foi ficar fascinada com toda essa ferramenta, com toda essa coisa boa das constelações, né? Depois foi aquela questão de olhar e falar, deixa ela. E não é isso. É muito mais do que isso. Constelar é você olhar, é você reconhecer todo o poder da sua mãe e de toda a sua linhagem e de todos os seus ancestrais. Você já teve um dia, gente, que eu fui para Ilha Grande e no barco, atravessando, que é 40 minutos, 45 minutos de barco até chegar na ilha, eu fui pensando, eu falei, gente, olha só essas pessoas, né? Hoje a gente chega na ilha, tem tudo preparado para nós, o maior conforto, então tem as pousadinhas, a comida chega lá para nós, né? Então imagina as pessoas que iniciaram, né,
o quanto que eles construíram. Então, imagina assim os nossos ancestrais que vieram, muitos vieram de lutas, de guerra, né? Muitos vieram de escassez. Então, eles passaram por muitas dificuldades. Estou falando de nossos ancestrais, lá atrás, né? Passaram por muitas dificuldades. Então, e hoje está tudo aqui fácil para nós, né? Mas ao mesmo tempo, eles também tinham uma força, né? Eles eram guerreiros, eles tinham um amor dentro deles também, né? E a força de trazer a gente para a vida, porque eles podiam muito bem, porque todo mundo que está aqui tem mãe e pai, tá? Todo mundo que está aqui tem pai e mãe, não é mesmo? Então eles podiam, a nossa mãe podia muito bem ter abortado, né? Mas ela trouxe. E a maneira que eles nos criaram foi exatamente o que eles podiam dar. Então a gente toma aquilo de melhor, né? E aquilo que não é tão bom, a gente deixa. Olha para os nossos pais e diz a eles. A constelação tem várias frases sistêmicas que são poderosas. Então a gente olha para eles e diz: mãe, pai, eu agradeço tudo que vocês me deram. Eu tomo tudo que vocês me deram. O que não foi tão bom, eu deixo. O que foi bom, eu carrego comigo. E agora eu sou adulta e sou responsável pelas minhas escolhas. Legal, né? Bom, eu amo essa ferramenta maravilhosa. E aí tem também a ordem do equilíbrio, né? A ordem do equilíbrio também é bem legal, porque assim, em qualquer relação, não só de casal, em qualquer relação, é o dar e receber, dar e tomar. Se eu dou muito, eu fico numa postura, numa posição de arrogância, de soberba, de ser melhor. E o outro, que recebe mais, ele se sente inútil. Por isso que em muitas relações, quando a mulher ela faz tudo, ela toma atitude, ela que decide, ela que faz tudo, muitas vezes, né, não é sempre, muitas vezes o homem acaba indo buscar, indo conhecer outra mulher para que ele consiga se sentir útil. E isso acontece com a mulher também, tá? É que aqui eu acho que eu falo mais para mulheres mesmo, né? Gente, vocês podem fazer perguntas se vocês tiverem interesse, tá? Se vocês tiverem dúvida. Então, assim, a ordem é o equilíbrio, o perfeito equilíbrio. Por exemplo, no seu trabalho, se você se doa demais, se você faz tudo, se você é proativa e tá sempre... e você recebe uma mixaria, vai chegar um momento que você vai sair, né? Porque não tá equilibrado, tá? E pra gente, a mãe, ela representa, por isso que eu coloquei lá, é o mês da prosperidade, porque a mãe representa abundância, prosperidade, não é? A mãe terra, gente, se acabar todos os alimentos do mercado, que é tudo lixo, né? Os embalados, nós temos tudo na natureza. Tudo que a gente precisa para a nossa sobrevivência está na natureza. Sim ou não? Então, a mãe representa a abundância, a nutrição, o sucesso, o acolhimento. E o pai representa
a ação, ir para a vida, o movimento, o impulso, né? A mãe tem o impulso do nascimento, primeiro impulso para a vida. E o pai dá essa continuidade. Então nós precisamos dessas duas energias equilibradas dentro de nós, sabe? A energia do masculino e do feminino. A gente precisa, porque se eu tenho eu sou muito acolhedora, eu só dou a nutrição, eu só dou, eu sou muito passiva, né? Tô desequilibrada. Já tô violando uma lei aí, uma ordem. Ou se eu tenho muita ação, né? Eu produzo muito, eu faço muito, também está desequilibrado. O ideal é o equilíbrio. E para que a gente, nada mais espiritual, gente, do que a gente estar em paz com os nossos pais. E a espiritualidade, ela anda de mãozinha dada com a materialização. E o que é a materialização? É a prosperidade, a materialização dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Então, se eu estou em paz com a minha origem, primeiro, eu estou feliz, porque a felicidade em primeiro lugar, é você estar em paz com a sua base, com a sua estrutura. Mesmo que você tenha sido abandonada, rejeitada, agredida. Gente, não dá mais, sabe, pra gente ficar na posição de vítima. Porque constelar também é você se posicionar na vida. Se eu ficar, que eu acabei de falar, se eu ficar olhando para trás, se eu ficar olhando o que a minha mãe fez para mim, que não foi legal, que não foi bom, então eu estou olhando para trás, eu estou julgando e estou identificada com ela. Então eu estou lá, só olhando para trás. E aí eu não tomo a força dela e olho para frente, porque a minha vida é para frente. Tá? Então, não se esqueçam disso, vocês decidem. Para isso, precisa fazer uma limpeza, uma purificação de tudo que está mal elaborado aí, sabe? A gente nunca vai conseguir suprir, uma mãe nunca vai conseguir suprir a carência do filho. Só nós mesmas, conseguimos suprir essa carência. Cami, tudo bem? Tá? Então são essas 3 ordens que eu vou trazer para vocês com mais detalhes. E hoje, se alguém quiser... deixa eu só falar uma frase aqui que eu achei muito legal. A falta da mãe é como a falta de permissão para a vida. E essa exclusão traz grandes consequências. Então, a falta da mãe, gente, na constelação, você não precisa morrer de amores pela sua mãe. Você só precisa olhar para ela, para sua mãe, para o seu pai, respeitar, reverenciar e trazer para o coração. Só assim você fica inteira para poder caminhar e fluir na vida, seguir o seu destino. Lembra que eu falei lá também que por pertencimento a gente acaba, por fidelidade, a gente acaba repetindo. Então, às vezes a mãe tem um destino assim de pobreza, de uma vida triste, e a gente até consegue, né,
ficar melhor, mas sempre alguma coisa vai trazer a gente para essa ordem do pertencimento, tá bom? Então, é isso. O que eu queria fazer? Fazer uma constelação com alguém. Se alguém tiver interesse, entra aqui agora. Se alguém quiser, fala assim, eu quero. A gente vai constelar um problema. Lembra que eu falei? Um problema é uma paralisação. É um conflito. Algum conflito que você tenha. Não precisa ser com a mãe exatamente. Até porque aqui não dá pra gente fazer uma constelação, né? Assim, completa, né? Dá pra gente fazer um olhar, se a gente já dá pra gente ter uma clareza e um olhar do que eu posso olhar por outra perspectiva, tá? Ou ressignificar aquela situação, ou trazer à tona os meus recursos, tá? Você quer, Nayara? Tá bom, eu vou te chamar aqui ao vivo, nós vamos fazer, tá bom?